Aleluia, glória a Deus, queridos, aleluia, vamos nos sentar, amados, aleluia, aleluia, que maravilha, quantos creem que Deus tem um banquete para as nossas vidas nesse dia? Aleluia, está começando a ficar bom, eu quase acreditei que vocês acreditaram no que eu disse, né? Quantos creem que Deus nos reservou um banquete para esse encontro? Aleluia, aleluia. Olha para a pessoa que está pertinho de você, para frente, atrás, não sei. Você tem a liberdade, fala assim: Deus tem algo poderoso, abençoador para a sua vida. Abra o seu coração para isso, em nome de Jesus. Amém, abra o seu coração para isso. Aleluia, Senhor, nós estamos com o coração assim aberto, sedentos por mais do Senhor. Sabemos que o Senhor tem medidas novas, sacudidas, transbordantes, para liberar sobre a Tua igreja. E nós não queremos e não desperdiçaremos nem as migalhas, até as migalhas, Senhor, que caem da Tua mesa. Aleluia, são bênçãos, são eternas, são poderosas, e nós queremos todas elas em nome de Jesus, aleluia. Queridos, abra comigo lá no livro Velho Testamento, livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11, quero ler com vocês 3 versículos apenas nesse encontro. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11. Eu sei que a maioria de vocês fazem parte de uma outra geração, são bem rápidos, né? Um clique apenas, o texto está aí colorido, você muda até a cor, né? Não é verdade? Muda até a cor do texto, é uma maravilha, que coisa linda. O texto diz assim, queridos: então veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Até aí por enquanto, queridos. Amados, esse texto é um texto muito conhecido, com uma certa frequência. Nós voltamos para esse texto quando há uma palavra rema, quando há uma palavra do coração de Deus para ser liberado para a igreja. E é um texto que eu acredito, você está bem situado dentro do contexto em que ele foi liberado, o contexto que Gideão estava vivendo, né? E eu creio que o Senhor, nesses 3 versículos, há de liberar uma medida tremenda para as nossas vidas. Ele nos ajuntou para isso. Esse ajuntamento tem esse propósito: receber da parte do Senhor, né? E aprender aquilo que Deus quer falar conosco nesse encontro. Queridos, as pessoas lidam e trabalham com a sua indignação de uma forma muito diferente. As pessoas lidam de forma diferente com a indignação, e elas têm um trato, têm uma forma diferenciada de lidar com isso. Algumas pessoas ficam indignadas com algumas situações e elas acabam se tornando assim violentas. Elas têm ações violentas por conta de um quadro que provoca indignação. Ela fica indignada com alguma coisa e ela fica assim irada, né? Ela fica violenta, e as suas ações são ações violentas. Eu já conheci pessoas
indignadas, que por conta dessa indignação elas se tornaram violentas. Violentas mesmo, aquela coisa desenfreada, sem controle. Tem algumas pessoas que lidam de outra forma, elas ficam indignadas com algum quadro, algum momento que está passando, com algo que lhes acomete, e elas não têm mãos para trabalhar com aquilo ali, e elas decidem então se tornam omissas, elas saem de cena. É como se ela se desconectasse da realidade, da sociedade, do mundo que ela habita, e ela se omite. Ela entende que a melhor resposta que ela poderia dar à indignação não é a violência, mas é a omissão, e por isso muitas tratam a sua indignação com a omissão. Elas dizem: eu prefiro não me envolver. É alguma coisa, eu não tenho mãos para isso. Eu não tenho como mudar esse negócio, por mais que eu faça, por mais que eu não vou conseguir resolver mesmo. Acreditam? Pensam dessa forma? Eu prefiro não me envolver, então eu prefiro me omitir. E elas têm uma vida, vestígios, rastros de omissão em tudo. Elas não são omissas apenas numa área da sua vida, senão em todas as áreas, elas se omitem. É aquela pessoa que passa despercebida. Na verdade, se você não provocar, se você assim não com vara curta, né? Você não mexer com aquela pessoa, ela entra, sai, ninguém sabe quem é, de onde veio e para onde vai. Se omitem da realidade, se omitem dos relacionamentos, se omitem das pessoas, mas é uma forma de tratar, de lidar com a indignação. Estão indignadas com alguma coisa. Alguns ficam amargurados. Isso aí é mais fácil, né? A gente encontrar. Você não precisa nem dizer assim: pastor, eu conheço. Eu acho que todos nós conhecemos, convivemos. Se não convivemos atualmente, convivemos com alguém no passado. Vamos conviver, né, com pessoas amarguradas, pessoas que se tornaram assim indignadas com alguma situação, e elas se tornaram amarguradas. É interessante, com pouco tempo que você conversa com essa pessoa, você vai perceber, ela destila amargura. Você fica pensando: meu Deus do céu, por que tanta amargura numa pessoa só, né? Tão jovem, às vezes a pessoa é tão jovem, você fala assim: mas tão nova, é tão jovem, por que tanta amargura na vida? São formas de lidar com indignação. Elas dão vazão, elas extravasam aquela indignação dessas formas. Agora é interessante que tem uma classe diferenciada, diferente de pessoas, que elas não se tornam violentas, omissas, elas não fazem dessa forma, elas dão uma outra resposta à indignação. Elas respondem através de ações. São pessoas que veem um quadro, elas sabem que elas não vão conseguir alterar todo aquele quadro, mas elas entendem que elas foram chamadas, levantadas, nasceram com a condição de colocar pelo menos a mão. Eu não vou conseguir mudar tudo isso, mas eu vou deixar minha marca ali. Eu lembro uma vez que eu me aventurei, não tenho convicção se o meu filho estava presente comigo, ele pode depois me ajudar nisso aí. Resolvemos, ele e eu, fazermos não sei nem se eu posso chamar aquilo de calçada, que se alguém não tivesse conhecido, eu passaria vergonha agora, afirmando ser uma calçada. Nunca trabalhei com aquele negócio. Eu falei assim: não deve ser muito difícil, eu já vi fazendo. Tinha um pouco de brita, areia, fui atrás de cimento, e comecei a mexer com aquele negócio, e eu vi que, eu falei: bem, esse negócio aqui é pesado demais, não vai dar para fazer o plano A. E eu parti para o plano B, né? Eu falei: eu vou fazer pelo menos assim meia lua. E na medida que eu levava aquela massa, né, e deixava num determinado lugar, eu falei: eu não vou conseguir dar conta do plano B, porque o negócio é complicado demais, é pesado, não estou conseguindo nem mexer aqui na enxada, para mexer toda aquela. Eu falei: eu vou partir para o plano C, vou fazer
pelo menos à frente, uma lateral. A chuva estava provocando uns buracos ali. O fato é que eu percebi que o negócio era mais pesado ainda. Eu falei, vou para o plano D, então, que é um pedaço menor. Então eu fui para um plano D, um pedacinho menor, colocamos ali, e eu falei, preciso deixar a minha marca. Nunca tinha feito aquele negócio, fui lá e botei a mão. Eu já vi o pessoal fazendo isso em algum lugar, fui lá e botei minha mão em cima, assim, quando estava mole. Eu acredito que, você estava comigo, né? Estava comigo. Eu acho que ele era aquele que dizia assim, joga ali, né? Está faltando ali. Porque eu lembro só eu carregando o peso. Mas tudo bem. Se for diferente, você me avisa depois. Sabe, queridos, nós deixamos as nossas marcas diante da indignação. Deixamos ali, às vezes nós não damos conta de mudar todo o quadro, de enfrentarmos o plano A, o plano ideal, aquilo que você assim idealiza, mas você parte para o plano B, o C, você não desiste, e você vai para a ação. Eu vejo o Gideão, esse homem de Deus, diante de um quadro desfavorável que tocava e afetava toda a nação, partindo para a ação, partindo para o enfrentamento. O texto diz que a nação de Israel vivia num período muito desfavorável. Eles semeavam, eles cuidavam da plantação. Agora, no momento da colheita, o melhor momento, um momento esperado, ansiado por todo agricultor, é aquele momento da colheita. Naquele momento os midianitas, queridos, eles assolavam a terra, eles vinham, eles subiam, né? Assim como uma nuvem de gafanhoto na nação de Israel, e eles roubavam todo o fruto da terra, do trabalho, do suor daqueles homens que honestamente, legitimamente semearam, cuidaram a plantação, só não puderam colher. A nação de Israel estava passando por um período de assolação terrível. Havia assim muito desânimo em toda a nação, não tinha força, o pessoal não tinha ânimo. O que era o sentimento que era muito comum naquela nação era medo. Todo mundo tinha medo e tinha desânimo. Eles não tinham isso, eles não tinham estrutura, não havia unidade, não havia convergência de propósito para que eles se levantassem, não havia uma liderança, né, para que de alguma forma coordenasse as ações coletivas. Então, o individualismo da nação fez com que muitos desistissem de semear, muitos desistissem da herança, muitos desistissem da profissão, muitos desistissem de tudo. Porque você pensa, você semeia, você cuida, passa ali meses cuidando. No momento da colheita, o inimigo vem, leva a colheita e você fica olhando, sem argumento, sem poder, né? Sem poder fazer nada. Ou seja, aquele sentimento de indignação era a única coisa que sobrava, que foi deixado em Israel, no coração de todos. Havia aquele sentimento de indignação, né? E muitos extravasavam isso de diversas formas. Gideão decidiu agir. Gideão teve uma ação tremenda, poderosa. Queridos, como que você reagiria numa situação assim? Qual seria a sua mão? Como que você procederia diante de um quadro de indignação nacional? De um levante, não? Já pensou o que é você trabalhar, não? Um projeto, poupar, investir, de repente chega um gatuno, não? Uns gatunos, e se apoderam daquilo que é seu, aquele sentimento que não é apenas seu, mas é um sentimento coletivo, nacional, que de alguma forma faz com que o coração do homem esmoreça, né, da família, aquele pessoal perca o brilho nos olhos, perca a esperança, não tenha noção de futuro, aliás, não tem projeto para futuro. Como que você reagiria? Qual seria a sua reação? Você continuaria a semear num ambiente, num quadro desse? Será que você não desistiria da profissão? Afinal de contas, semear para quê se eu não vou colher?
semear, me gastar, não jogar todo o meu investimento ali, se os inimigos vão levar? Será que você não mudaria de profissão? Será que você não iria um pouquinho mais longe? Porque tem muita gente que diante de um quadro como esse, né, de indignação, chegam à conclusão de que a melhor coisa mesmo é você mudar de país, né? Não adianta ficar num país como esse, você não tem segurança nenhuma. Eu vou para um país onde eu tenha a segurança de colher, né, o fruto do meu trabalho. E muitos acabam partindo, fazendo viagens intermináveis, em busca disso, de segurança, de poder colher, de poder semear e também colher. Gideão é um homem atípico, ele é um homem que ele saiu assim do sentimento coletivo, porque muitos desistiram, muitos se escondiam. Gideão decidiu enfrentar aquela situação, ele de alguma forma, ele entendeu que ele podia semear, mas ele podia também colher. Gideão olhou para aquele quadro, e ao invés daquele quadro se tornar um quadro desanimador, tirar o ânimo, a esperança do seu coração, ele falou: eu vou ser mais esperto que esse povo. E de fato, quando você olha a estratégia de Gideão, você fala: esse cara foi muito esperto. Porque quando o anjo do Senhor o encontra, ele está malhando o trigo, diz o texto que está malhando o trigo no lugar inapropriado, ou seja, ele improvisou um lugar. O principal de tudo é que ele antecipou seus movimentos, as suas ações se anteciparam ao levante dos midianitas, porque antes que estes chegassem, Gideão já tinha colhido. Gideão já tinha colhido, e mais, ele não estava apenas colhendo, ele já estava malhando o trigo, para colocá-lo a salvo dos midianitas. Quando eles chegassem, eles poderiam até saquear outras terras, outras lavouras do povo mais desavisado, menos de Gideão. Sabe, queridos, Gideão não havia desistido de nada. Quando em meio a esse quadro, né, de convívio, em meio a muito temor, a desesperança, a falta de alegria, de esperança nacional, coletiva, ali você encontra Gideão, um homem que não desistiu de nada, um homem que não esmoreceu, um homem que foi afetado pelos mesmos sentimentos. Quando você olha a narrativa do texto, e o texto não para no versículo 13, porque no versículo 13 é apenas uma parte. Quando o anjo do Senhor vem, libera uma palavra sobre ele, ele olha para a vida dele e fala: que força é essa? Eu não vejo força em mim. Ou seja, ele foi afetado pelos mesmos dilemas, pelo mesmo temor, pelos mesmos sentimentos que toda a nação de Israel. Ele sabia dos seus limites, ele sabia da sua fraqueza, ele sabia que o melhor, ou as melhores das suas ações não iriam mudar aquele quadro, sozinho ele não conseguiria. Mas está ali um homem que não desistiu, está ali um homem, quando o anjo vem na herança da família. O anjo não foi num terreno, o anjo não foi buscá-lo numa caverna, o anjo o encontrou ali no lugar da herança da família. Ou seja, ele não tinha desistido da herança da família, ele não tinha desistido dos valores que ele havia recebido dentro de casa, ele não havia desistido nem dos princípios de Deus na sua vida, estava tudo guardado. E eu creio, queridos, que é exatamente isso que o motivou a semear e a colher de forma estratégica. Eu creio que nesses dias Deus quer fazer isso conosco. Primeiro liberar um vento de ânimo, um novo ânimo sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre o povo que se chama pelo nome do Senhor. Nós estamos convivendo uma situação muito parecida com essa situação aqui, de Juízes, guardada as diferenças, as proporções, mas vivemos diante de um quadro onde nacionalmente, coletivamente, encontramos muita gente abatida, muita gente desesperada, muita gente se desesperançando da vida, muita gente sem ânimo, muita gente sem esperança, muita gente se acomodando, correndo para as cavernas, se escondendo, dizendo: eu vou ficar escondido, vou semear para quê? Vou ter projeto para quê? Sei lá, se vai ter o dia de amanhã.
Eu creio que Deus quer tirar a sua igreja, Deus quer tirar a sua vida, queridos, dessas cavernas, desses lugares, desses esconderijos, para nos anteciparmos às estratégias e os levantes dos inimigos nesses dias. Quando eles chegarem, o melhor do teu investimento já foi guardado a salvo. O melhor do teu esforço, do suor do teu trabalho já está guardado. Quando eles chegarem, vão visitar outras lavouras, menos daqueles que foram prudentes, que têm recebido estratégia, força, ânimo no Senhor. Amém, amados? Aleluia, aleluia. O anjo do Senhor disse para Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Parece brincadeira, né, amados? Parece que o Senhor liberou um anjo sarrista ali, né? Esse anjo sarcástico não foi tirar onda, não. Às vezes aquilo que nós vemos como fraqueza, o Senhor vê como força. O anjo não foi tirar onda para cima de Gideão, não. O Senhor via as virtudes que havia naquele homem, mesmo em meio à fraqueza, mesmo em meio às pressões coletivas nacionais. Deus via o que havia no coração daquele homem, um homem que não estava disposto a desistir de nada, não desistia da sua semente, não desistia da possível colheita que viria à frente alguns meses depois. Aquilo de alguma forma, queridos, acendeu uma luzinha, porque são valores, são princípios que não estavam sendo encontrados em lugar nenhum, nacionalmente não eram encontrados. Deus encontrou na vida de um homem. Deus procura, Ele passa a revista, queridos, o Senhor passa a revista, para buscar aqueles que são inteiramente dEle, que não abrem mão mesmo diante de pressão, mesmo diante de situações adversas, não abrem mão, não estão dispostos a abrir mão de princípios de Deus, de valores, de promessas do Senhor. Ele começa, e quando ele encontra, aquela coisa sinaliza. Sabe o que é esse negócio de sinalizar? Sabe quando está sinalizando? Alguma coisa assim, você já estava no trânsito, você está no trânsito, está dirigindo, de repente, você vê uma sirene, uma luzinha vermelha, de alguma forma está vindo longe, mas a sirene de alguma forma está apitando aqui, está apitando no teu ouvido, você logo olha no retrovisor, porque você tem uma ideia, ou é o corpo de bombeiros, SAMU, alguma coisa assim, uma emergência que está vindo, deixa eu ficar atento, se ele está vindo, eu preciso dar espaço para que ele passe, ele tem preferência. Sabe, essas sinalizações são os sinais que um homem de Deus, uma mulher do Senhor dá, para que o anjo o visite, para que o Senhor o encontre, queridos. Quando um homem de Deus está disposto a se agarrar, a se apegar às promessas fiéis do Senhor, você emite sinais claros e evidentes, para que Deus venha e de alguma forma te encontre naquele lugar, se torne o teu ajudador. Três améns, aleluia. Queridos, não é escondido que nós veremos o Senhor renovando as nossas forças. É naquele momento que nós partimos para o enfrentamento, é naquele momento quando você vê os inimigos vindo atrás, na sua frente, o mar vermelho, você fala: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou ter ação. Eu vou ter um ato de fé, eu vou colocar os meus pés, vou colocar aqui assim a capa, eu vou colocar o bastão, o varão, o cajado, vou liberar uma palavra, esse negócio vai acontecer, alguma coisa tem que acontecer. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Aleluia. Sabe, eu queria partir para o final dessa palavra, o início dessa palavra, que eu creio que nós voltaremos a falar sobre Gideão em breve, mas algo que me chama a atenção é o versículo 11, eu não sei se você já reparou nisso, mas o texto nos apresenta primeiro o anjo do Senhor, antes de nos apresentar a ação de Gideão. Olha o versículo 11, olha que coisa impressionante. Então o anjo do Senhor veio e ele se assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra. Depois que o anjo do Senhor veio e se assentou, o texto nos apresenta esse homem tremendo, que não estava disposto a abrir mão de nada. Gideão,
Gideão na herança do seu pai, malhando o trigo no lagar. Que ação tremenda, ele estava improvisando para não perder a sua colheita. Sabe o que estava acontecendo aqui? Talvez você nunca tenha visto esse versículo 11 dessa forma. O anjo chega, os sinais dos valores, dos princípios estavam muito fortes na vida daquele homem de Gideão. O anjo é liberado, da mesma forma como ele foi liberado quando Daniel começou a receber visitação, né? Teve visão, ele começou a ter algum discernimento, e o anjo do Senhor veio e disse: Daniel, quando você começou a orar, eu fui liberado. Ou seja, Daniel estava sinalizando que alguma coisa precisava acontecer, ele precisava de um empoderamento, de discernimento, de abertura espiritual para entender o que estava acontecendo. E o anjo do Senhor vem então para Daniel, para dar a ele sentido, né? Dar uma direção e dar a ele a revelação do que aconteceria na sua nação, anos e anos depois. O anjo do Senhor vem ao encontro de Gideão, ele vem. Eu não sei se Gideão estava dormindo, se Gideão estava a caminho. O fato é que o anjo do Senhor chegou antes, se assentou ali no carvalho, debaixo do carvalho, debaixo daquela árvore. Ele estava aguardando por Gideão. Olha que coisa tremenda. Quando Gideão chega, o anjo do Senhor, né? O anjo do Senhor já estava ali há muito tempo. Ele antecipou a chegada de Gideão. Sabe por que o anjo chega antes? Sabe por quê? Porque o livramento de Deus, diga comigo, o livramento de Deus vem antes. O empoderamento de Deus vem antes. A força do Senhor, o renovo do Senhor, as misericórdias do Senhor, a graça do Senhor antecipam o nosso acordar, queridos. É quando você está dormindo, é quando você está a caminho do teu enfrentamento. Pastor, eu não sei o que fazer, tem uma situação difícil, complicada para mim resolver, todo mundo está desistindo, o que o senhor acha? Devo desistir também? Olha o que está acontecendo, esse sentimento coletivo nacional, todo mundo está desesperado, está todo mundo intocado nas cavernas. Devo ir para a caverna, pastor? Quando você decide levantar, quando você assume uma postura ousada e falar: eu vou para o enfrentamento, eu não nasci para isso, eu vou semear e vou colher em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ontem à noite fiz uma das coisas raras no sentido de não tem muita novidade para você pegar no telejornal. Aliás, você tem que até selecionar o que vai ouvir, da onde ouvir. Resolvi ouvir o noticiário para saber se tinha alguma coisa nova. O que me chamou a atenção em todo o telejornal foi uma entrevista que fizeram com um morador de rua em São Paulo, alguém que perdeu o emprego, estava sendo entrevistado pelo repórter. O repórter falou aquelas perguntas óbvias: por que você está na rua, desemprego, etc. E ele diz: você acredita que você vai ter condições de sair da rua? Ele disse: lógico que eu acredito. E você acredita? Ele: sim. Queridos, eu fiquei assim, boquiaberto, com a esperança viva daquele morador de rua. E o repórter, eu lembro que a âncora daquele telejornal, ela fez uma expressão no final, né? Alguma coisa assim, né? Ela logicamente ela não fez, mas a reação, ela esboçou uma reação facial do tipo: é isso aí. Sabe, enquanto tem muita gente desistindo, muita gente sim jogando a toalha,
Enquanto tem muita gente que está preferindo ficar nas cavernas, o anjo do Senhor continua buscando, se antecipando a esses homens, a essas mulheres, a essas famílias que estão dizendo: eu não desisto, eu creio que eu vou semear e vou colher, eu creio que Deus tem colocado sementes na minha mão e não são sementes para me comer, esse não é o fim da minha história, esse é apenas o começo de algo novo, tremendo que Deus está me confiando. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus, vamos pôr em pé. Sabe, amados, Deus procura, Deus ainda hoje procura isso, Ele libera os seus anjos, e o ministério de anjos é tremendo. Hebreus capítulo 1 fala que os anjos do Senhor são ministros de Deus, em favor daqueles que vão herdar tão grande salvação. Ou seja, o ministério de anjos é um ministério muito ativo. Se você olhar o Velho Testamento, o Novo, ou seja, se você ler a Bíblia, e é impossível ler a Bíblia sem ver os anjos do Senhor se movendo, isso é tremendo, chama-se ministério dos anjos. Isso não foi para o passado, isso não foi nos dias de Jesus, isso é para os nossos dias, ainda hoje. Ainda hoje isso está acontecendo, os anjos do Senhor têm nos visitado, têm nos fortalecido, têm sido liberado para incentivar-nos, para fortalecer-nos, para trazer livramento. Você fica pensando: meu Deus do céu, ufa, escapei dessa, como? Anjo do Senhor. Eu já testemunhei para vocês de um culto que nós tivemos aqui, o culto ainda era à noite, né? Lógico, foi antes da pandemia. Foi uma noite de uma visitação tão tremenda, que nós fomos retornando para casa, voltamos de uma forma muito diferente. Eu nunca dirigi tão devagar como naquela noite. É como se eu não quisesse sair daqui, ou quisesse levar um pouco do frescor daquilo que havia acontecido à noite, e descendo aqui na Alegrete, vagarosamente, preferencial. Queridos, na Alegrete com a Brasil, vinha descendo um carro na Brasil, ele tinha que parar, ele passou com tudo. Se estivéssemos na velocidade que a gente sempre sai, teria sobrado nada dos carros. O pessoal que estava olhando ali num bar perto, se levantaram, o cara fez assim, né? Como que um louco desse, anjo do Senhor, pôs a mão, guardou, né? Alguma coisa assim, ao invés de você apertar o acelerador, aciona o bom senso, vai devagar. Foi uma noite tão tremenda, degusta mais desse frescor da glória, da unção que caiu sobre vocês. E eu fui, é o anjo do Senhor que te visita. Você fica pensando: mas por quê? Por que o anjo do Senhor não foi visitar aquele que estava na caverna? Porque aquele que estava na caverna estava comendo a semente. Semente não é para ser comida, semente é para ser semeada. Os valores que Deus tem colocado na sua vida, testemunho, poder, revelação, não é para você comer aquele negócio, aquele banquete dentro da tua casa, no teu quarto, escondido. Meu Deus do céu, que maravilha, tem uma glória de Deus aqui. Não é para você comer dentro de casa. Semeia na vida dessa geração, na vida do teu irmão, da tua irmã, da tua família. Semeia, queridos, transmite esse negócio, vai crescer, vai dar fruto. Pastor, e se eu não colher? Você semeou, a próxima geração vai comer, porque nada termina na gente, queridos. Se as gerações que nos anteciparam, nos antecederam, tivessem essa mentalidade, hoje nós não teríamos evangelho, vida, alegria, poder e esperança, nada. Eles levantaram, geração que assim desafiou quadros caóticos, problemáticos, difíceis, e diz: eu creio que outras gerações, outras famílias vão comer, outras gerações, outras famílias vão ser tocadas pelo poder de Deus, e a palavra do Senhor há de libertá-los, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade chegou até a nossa casa, até a sua vida. Deus está no negócio, Deus está te abençoando, Deus quer te fortalecer. Não come a semente, não recue, querido, não deixe de semear, não deixe de crer, queridos. Você semeando, você vai colher. Tenha esperança, tenha ânimo, receba da parte do Senhor um novo ânimo, queridos, em nome de Jesus, saiba disso.
pastor, eu estou semeando, mas tem aquela situação. Fica tranquilo, no momento certo, o anjo do Senhor vai ser liberado. Vai nessa tua força, aquilo que Deus tem confiado às tuas mãos. Talvez você olhe e fale assim, mas eu só tenho isso. O que Gideão tinha era um lagar, aquele lugar onde se pisava a uva. Ele diz, é aqui mesmo, é o que eu tenho, vai nesse negócio mesmo. Por quê? Porque quando os midianitas subirem, chegarem, não vai ter nada para eles. Amém? Aleluia. Tome posse disso que o Senhor está distribuindo nesse encontro, nessa manhã para a sua vida. Tome posse, pega esse negócio. É a unção do Espírito do Senhor que está sendo liberada. Eu não sei qual é a área da sua vida que você precisa ser empoderado, ser fortalecido, renovado em alegria, em fé e esperança. Deus está fazendo isso nesse encontro. Ele te trouxe aqui para isso, para tocá-lo, querido, para te envolvê-lo, para te abraçar, para te dizer, querido, não recue, filho, filha, não recue, avance, não desista, não desista. Aleluia. O anjo do Senhor, o teu anjo, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Aleluia. E os livra. Aleluia. Querido, você que está em casa ouvindo essa palavra, Deus quer falar com você também. Deus está liberando essa palavra para a sua vida e para a sua casa. Talvez você esteja assim desistindo de tantas coisas boas. Você desistiu de semear porque você tem tanta dúvida. Não desista. Eu quero te dizer em nome de Jesus, avance e continue semeando. A seu tempo você vai colher a 30, a 60, a 100 por um, segundo a medida da sua fé e da bondade do Senhor, que é extrema. Continue confiando em Deus. Se afirme, se apegue a Ele, as firmes promessas do Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo, pensando, imaginando. Amém, amados? Aleluia, aleluia. Faz assim com a sua mão. Receba, Pai, toca-lhes as mãos. Espírito Santo, vai tocando agora a vida dessa igreja, teus filhos, tuas filhas. Ó Deus, um povo que o Senhor reuniu nessa manhã, nesse dia, nesse domingo, Senhor, para celebrar o Teu nome. É gente, Pai, de valor. Ó Deus, é gente que tem temor, Senhor. É gente que tem graça da parte do Senhor, tem alcançado graça da parte do Senhor. Toca-lhes as mãos agora, Senhor, e que uma nova medida, uma nova unção seja liberado sobre eles, Senhor, sobre elas, sobre as famílias, Senhor. Ó Deus, da criança ao mais velho entre nós, Senhor, aos mais idosos no nosso meio, Pai, daquele que nos ouve também. Ó Deus, vai empoderando os teus filhos, Pai. Ó Deus, vai dando a eles estratégias, Senhor. Ó Deus, para que eles não desistam da semeadura, das heranças, Pai, dos valores, dos princípios, das promessas eternas do Senhor. Toca-lhes agora, Espírito Santo. A partir das mãos estendidas à tua igreja, vai envolvendo, Senhor, o coração, vai queimando o coração, a alma, o espírito desse homem, ó Deus, curando, restaurando o que precisa ser restaurado, e restabelecendo a saúde desse homem, dessa mulher, dando a ele, Senhor, equilíbrio em tudo quanto fizerem, mas acima de tudo, uma santa e poderosa ousadia, para fazer o que Gideão fez, enfrentar as indignações, Senhor, com uma boa escolha, não com violência, não com omissão, Senhor, não com passividade, papai, não, mas com ações que sinalizem, que provoquem, ó Deus, que eles não estão dispostos e não abrirão as firmes e eternas promessas do Senhor. Eu os abençoo com a tua bênção, papai. Ó Deus, que eles tenham, ó Deus, um novo início de semana, ó Deus, guardados com os livramentos do Senhor, que nos antecipam até mesmo, Senhor, o nosso acordar. Te agradecemos assim e oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vão em paz. E o Senhor lhes conceda a vitória. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus.